Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. o rei está voltando. O mercado está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O rei está voltando, o rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar. Os vagões de trens vazios passam ruas e quarteirões. Aviões sem seus pilotos voam pra destruição. As cidades estão desertas, sua agitação parou. Sai a última notícia, Jesus Cristo já voltou. O rei está voltando, o rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar. Vejo a multidão subindo,
ouço cor angelical, todo o céu está se abrindo, num bem-vindo sem igual. Como o som de muitas águas, nós ouvimos ressoar, aleluia ao Cordeiro, nós voltamos para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Me derramar. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e me fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso.
Bom dia a todos, a quem ainda não tive o privilégio de cumprimentar. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja conosco nesta manhã e que nos dirija para atentar para aquilo que Ele tem para nos falar e também aquilo que nós precisamos ouvir. Antes de prosseguir, vamos nos dirigir novamente a Deus em oração. Nosso eterno Deus, capacita-nos, Senhor Deus, para atentarmos para a Tua palavra. E ao aproximarmos de Ti, Senhor Deus, toca o nosso coração e torna-nos sensíveis à Tua voz, ao Teu ensino. Ó Deus, que nós possamos ouvir com os nossos ouvidos espirituais o clamor do Teu coração, o desejo do Teu coração para as nossas vidas. Ilumina-nos, Senhor Deus, e guia-nos para que nós possamos tornar cristãos maduros, forjados, experimentados na Tua palavra, e possamos ser um instrumento da Tua honra e da Tua glória. Esta é a nossa oração, Senhor, que humildemente nós apresentamos diante do Teu trono de graça e de glória, orando em nome de Jesus. Amém e amém. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias, ou acessarem as suas Bíblias, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 3, vamos ler o verso 18. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Eu vou ler o texto na versão, nova versão transformadora. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor, e o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecido com Ele. Paulo fala que o véu foi removido, né? O véu é um tecido muito fino, quase semi-transparente, que cobre o rosto, né? No contexto bíblico, vamos procurar entender como sendo algo que cobre a nossa mente e impede de conhecer a Cristo. E a palavra de Deus, na mesma carta de Paulo aos Coríntios, né, no capítulo 3, um pouco antes, ele fala que o véu só pode ser removido em Cristo. E quando alguém se volta para Cristo, esse véu é removido, né? Então, sempre nós precisamos de Cristo Jesus em nossa vida, né? Nós temos tido a oportunidade, eu diria um privilégio extraordinário, de ouvir as mensagens que o pastor nos trouxe nesses últimos tempos, né? Temos ouvido a mensagem sobre ser semelhante a Cristo, ser transformado pela verdade da palavra de Deus, né? Ser semelhante a Cristo, né? Isso depende do quanto nós estamos dispostos a segui-lo, de conhecê-lo e obedecê-lo. Temos também ouvido sobre ser transformado pela aprovação, né? Provação, né? O que isso significa? Significa testar algo ou alguém para determinar sua resposta, valor ou caráter. As provações podem aparecer de diversas formas, né? Mas tipicamente as provações surgem na forma de algo como uma força externa que está além do nosso controle. Provações
são momentos em que nós devemos nos aproximar mais de Deus, descansar nele e procurar saber a sua vontade. Deus nos prova não para ver-nos fracassar, mas para fortalecer-nos e fazer-nos crescer espiritualmente. Esse deve ser a nossa atenção, o nosso aprendizado. Ouvimos também sobre ser transformado pela tentação. Né? O que é uma tentação? Tentação é aquilo que nos atinge fortemente, onde reside, onde está a parte mais frágil do nosso ser. E Tiago escreveu o seguinte na sua carta, né, lá em Tiago, capítulo 1, verso 14, ele diz o seguinte: a tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Então, a tentação é algo interno, está em nós. Mas a tentação tem uma característica. Ela sempre nos levará para o pecado e para a destruição. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E todas essas coisas que nós temos ouvido ultimamente são coisas muitíssimo importantes, porque tratam, nos ensinam da importância de uma vida cristã madura. E falando sobre provação e tentação, né, um exemplo bíblico disso está narrado no livro de Jó. Né? Creio que todos vocês já têm lido sobre o livro, sobre a vida de Jó. Né? Jó enfrentou provação e tentação. Ele perdeu seus bens, seus filhos e a sua própria saúde. O raciocínio humano, diante de tamanha tragédia, né, aponta para o abandono de Deus. Deus me abandonou. Certamente, Jó foi tentado a culpar Deus pela sua situação trágica. A sua própria esposa disse o seguinte, né, no meio do sofrimento dele: você ainda tenta manter sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Ela fez exatamente o jogo de Satanás. Né? Entretanto, o que nós podemos aprender sobre Jó? Jó, ele não confiou no seu próprio raciocínio, mas ele se agarrou à sua fé em um Deus justo. Né? Temos muito que aprender sobre fé, sobre Deus, através da vida de Jó. Mas o que a Bíblia fala sobre nós, né? A Bíblia nos ensina que antes que houvesse o céu e a terra, antes dos tempos eternos, né? Isso está lá em Efésios, no início do livro de Efésios, Deus já havia decidido nos escolher em Cristo para a salvação. É uma coisa muito grandiosa. Não foi surpresa para Deus quando o homem estragou tudo no jardim do Éden. O plano de Deus não foi frustrado, nem cancelado, nem tampouco alterado. Deus, ele não precisa de plano B, o plano C, o plano D. Deus não precisa de planos de contingência como os homens precisam fazer. O que é extraordinário e o que a Bíblia nos ensina é que Deus nos escolheu mesmo não tendo qualquer mérito da nossa parte. Certa vez eu ouvi um pastor dizer, e guardo até hoje as palavras dele, né? Se você não compreender que o pecado tem um alto poder destrutivo por manchar a santidade de Deus e está sujeito à justiça de Deus,
você não irá compreender o valor da graça divina e o quanto ela é preciosa. Nós encontramos repetidas vezes as palavras em Cristo no Novo Testamento. Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis, né? Efésios 1:4. Portanto, a santidade e a irrepreensibilidade são o propósito de Deus para as nossas vidas. Por isso a Bíblia nos diz que sem santidade nós não podemos ver a Deus. Quero citar algumas palavras que o pastor John Stott, né, o pastor da igreja All Souls da Inglaterra, né, ele disse o seguinte: ser salvo, ou seja, estar em Cristo, é um extraordinário privilégio, mas também traz extraordinárias responsabilidades, como, por exemplo, andar e viver de maneira digna. Mas o que a palavra de Deus nos ensina a esse respeito, né? Efésios 4:1 nos ensina: suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Como pessoas santas, nós devemos andar ou viver de maneira digna do nosso chamado. Eu vou citar vários versículos bíblicos, né? Porque esta mensagem está sendo gravada e vocês podem ouvir depois e talvez se interessem por saber onde está o texto bíblico que eu estou usando. Né? Filipenses 1:27 nos diz: o mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Isso nos ensina que devemos andar ou viver, né? Andar e viver são termos similares na Bíblia. Devemos andar e viver de maneira digna das boas novas, isto é, do Evangelho de Cristo. Em Colossenses 1:10, nos diz: então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Isso nos ensina que devemos andar, viver de maneira digna do Senhor e para o seu agrado. Em 1 Tessalonicenses 2:12, aconselhamos, incentivamos e insistimos para que vivam de modo que Deus considere digno, pois Ele os chamou para terem parte em seu reino e em sua glória. Que maravilhoso, né? Esse Deus nos chamar para o seu reino e para a sua glória. Né? Por isso nós devemos andar de maneira digna de Deus. A Bíblia repetidamente nos ensina que os cristãos precisam tornar maduros em diversas maneiras para que possamos trazer glória a Deus e cumprirmos o nosso propósito no mundo. Né? Por quê? Efésios 2:8 a 10, né, nos ensina o seguinte: vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras para que ninguém venha a se orgulhar. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Efésios 5:1-2, portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício
de aroma agradável a Deus. Vou citar mais alguns versículos. Filipenses 2, 5, 8 nos diz: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que se devesse apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Efésios 4:13 nos ensina: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. 1 Pedro 2:21. Porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês. Ele é seu exemplo. Sigam seus passos. Romanos 5, 3-5. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Todos esses versículos que nós citamos, ela fala de uma coisa. Precisamos alcançar maturidade cristã. Existem diferentes tipos de maturidade, né? Como maturidade física, intelectual, psicológica e espiritual. Nós vamos falar sobre maturidade cristã ou maturidade espiritual. No texto bíblico que nós lemos no início, né, de 2 Coríntios 3:18, é o Espírito de Deus que nos transforma gradativamente na semelhança gloriosa de Cristo, deixando-nos cada vez mais parecido com Ele. Portanto, a maturidade espiritual ou maturidade cristã só pode ser alcançada pelas pessoas que estão em Cristo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence, né? Escreveu Paulo na sua carta aos Romanos, capítulo 8, verso 9. Portanto, cristão não é uma pessoa que vai à igreja, ou alguém que foi batizado, ou alguém que lê a Bíblia. Cristão é o homem ou a mulher que está em Cristo, ou seja, aquele ou aquela que é uma nova criatura criada por Deus. Estar em Cristo significa ser unido a Cristo. Vamos tentar tornar mais compreensível isso, o estar em Cristo, né, que a Bíblia, o Novo Testamento fala tantas vezes. Todos nós conhecemos uma videira, né, um pé de uva. Os ramos de uma videira, ela está ligado ao tronco da videira. Se olharmos para o nosso corpo, temos os nossos braços e as nossas pernas ligados ao tronco. Isso é uma ligação orgânica, né? Uma ligação orgânica. Por isso, estar em Cristo significa estar organicamente ligado a Cristo Jesus. Assim, ser um cristão é ser unido a Cristo, é ser relacionado a Cristo, estar ligado a Cristo, unido a Cristo.
Portanto, ser um cristão maduro é ter um relacionamento com Cristo, um relacionamento no qual confiamos nele, adoramos a ele, obedecemos a ele e dependemos dele continuamente. Isso exige que nós tenhamos uma visão bastante clara, ou uma visão muito clara de Cristo. Não a conhecer a biografia dele, né? Sabemos que Cristo nasceu em Belém. Ele, quando adulto, ele andou pelas terras da Galileia, curou inúmeras pessoas, alimentou multidões, pregou o reino de Deus. Não é isso. Ter uma visão clara de Cristo é conhecer a pessoa que ele é. E para isso nós precisamos estar convencidos de que Cristo é digno da nossa confiança, do nosso amor. Perdão. Tem alguma coisa tapando a minha garganta, né? Precisamos estar convencidos de que Cristo é digno da nossa confiança, do nosso amor, da nossa obediência e da nossa adoração. O apóstolo Paulo, ele escreve muitas coisas a respeito de Cristo, né? E em Colossenses, escolhi uma delas, né? Em Colossenses, capítulo 1, verso 15 a 19, nós encontramos um resumo do que este servo fiel de Deus, né? O apóstolo Paulo, ele escreve a respeito de Jesus, que ele conhecia pessoalmente e de uma maneira muito profunda, né? Tal era o relacionamento que ele tinha com Jesus, né? E quando eu estava pensando sobre isso, veio a mim de que nós precisamos ter também esse mesmo conhecimento de Cristo, de Jesus. E temos também esse mesmo relacionamento que Paulo tinha com Cristo, né, com Jesus. E em Colossenses nós encontramos o seguinte, né? Em Colossenses 1, versos 15 a 19, nós encontramos o seguinte, eu fiz um resumo, né? Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E Jesus existe antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. Ele tem primazia sobre todas as coisas. Toda a plenitude divina reside nele pela vontade de Deus. E eu fiquei pensando se é desta forma que eu conheço Jesus, né? Relembrando o texto bíblico que nós lemos no início, né? É o Espírito de Deus que nos transforma gradativamente na semelhança gloriosa de Cristo, deixando-nos cada vez mais parecido com Ele. Isso nos indica o caminho da maturidade cristã, o caminho da maturidade espiritual, né? Mas o que é maturidade cristã, né? Bom, resumindo um pouco isso, maturidade cristã é o resultado de um estilo de vida que reflete a presença de Cristo Jesus através do seu Espírito em nós e desenvolvido ao longo do tempo. Maturidade é algo que não fica pronto de repente, né? Ela leva toda a nossa vida, toda a nossa existência aqui neste mundo. Maturidade cristã é o caráter de Cristo Jesus
sendo reproduzido em nosso viver, né? E quando nós falamos de caráter de Cristo, né, nós precisamos nos atentar, né, para os atributos de Deus, né? Claro que não estou falando de onipotência, onipresença, né, ou onisciência. Estou falando dos atributos transferíveis de Deus, né, como santidade, retidão, bondade, humildade, mansidão, amor, misericórdia, compaixão, entre outros. Algumas considerações, né, que nós precisamos fazer a respeito da maturidade cristã. A maturidade cristã não é privilégio de alguns. Também não é privilégio daqueles que têm conhecimento mais profundo das Escrituras. Ou, falando de uma maneira mais sofisticada, maturidade cristã não é privilégio daqueles que pertencem à aristocracia espiritual. A maturidade cristã está aberta e acessível a todos os crentes em Cristo. Existe alguma marca que identifique se estamos nos tornando cristãos maduros, né? Então, quais são as marcas da maturidade cristã? Bom, marcas da maturidade cristã são qualidades que deveriam estar ou deveriam ser encontradas na vida de qualquer cristão, homem ou mulher que segue a Cristo, né? Novamente eu vou trazer vários versículos bíblicos, né, porque eu acredito que em vez de ficar falando, né, descrevendo marcas e coisas mais tais, o importante é saber o que a Bíblia fala, né, sobre estas marcas, né, ou onde nós podemos encontrar, né, na Bíblia estas marcas. Vamos citar algumas delas. Uma marca de maturidade é o profundo e contínuo desejo de conhecer a Cristo mais profundamente, né? E a Bíblia nos ensina em Oséias, no Velho Testamento, capítulo 6, verso 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, né? É uma recomendação que precisamos seguir ao pé da risca, né? Ao pé da letra, né? Melhor dizendo, né? E Pedro escreve na sua carta, né, em 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, o seguinte: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Por que isso é importante? De conhecer Cristo mais profundamente. E ter o desejo de conhecer, né? Porque não existe nada mais valioso do que a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Está em Filipenses 3:8. Porque conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, e sermos cheios de toda a plenitude de Deus, né? Precisamos desejar isso profundamente, né? Isso está em Efésios 3:19. Por que precisamos conhecer Cristo profundamente? Porque a vida eterna está em Cristo Jesus. Ele mesmo disse isso, né? Está em João 17:3. E Jesus adicionou o seguinte, né? Está em João 14:7. Conheceremos Deus através de Cristo Jesus, né? 2 Pedro 2:20 nos ensina o porquê. Pensaremos como Cristo pensa, né? Temos a mente de Cristo, né? Foi o que Pedro escreveu. Foi o que Paulo escreveu, né? Sim, 1 Coríntios 2:16. Paulo escreveu isso, né? E Paulo escreveu o seguinte em 2 Coríntios 4:6.
conhecer a glória de Deus estampada na face de Cristo. Várias vezes eu orei a Deus dizendo assim, Senhor, mostra-me a tua glória. Fiz igual Moisés fez lá no Monte Sinai. Né? Até eu encontrar este texto bíblico, né, que Paulo escreveu, 2 Coríntios 4:6. A glória de Deus está estampada na face de Cristo. Por isso, uma das marcas, né, de maturidade é o profundo e contínuo desejo de conhecer a Cristo mais profundamente. Uma outra marca é o esforço constante para crescer em direção à maturidade espiritual. Isso está registrado em Filipenses 3:12. Né? Por que isso é importante? Porque este é o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Né? Admiro muito a experiência de Paulo, né? Registrou isso em Filipenses 3:14. Uma outra marca de maturidade cristã ou espiritual é a permanência firme na palavra de Deus. Né? Isso está em 2 Pedro 1:12. Por que isso é importante? Porque aquele que aceita e obedece à palavra de Deus exalta a Cristo. Né? Isso está no Evangelho de João, capítulo 14, verso 21. Uma outra marca é o exemplo de vida cristã, constantemente transformada por Cristo Jesus. Tá? Lembram disso? Está em Romanos 12:2. Tá? E Paulo escreveu algo interessante, né? Como é que o exemplo de vida cristã que é transformado por Cristo Jesus é uma marca de maturidade, né? E Paulo menciona duas pessoas, né, que está em Filipenses 2:20-22 e 2:25-30. Ele cita duas pessoas. Ele cita Timóteo, que foi seu discípulo. Ele fala que Timóteo é uma pessoa que se preocupa com as coisas que são importantes para Jesus Cristo. E ele cita também Epafrodito, né? Epafrodito foi a pessoa que levou a oferta da igreja de Filipos para Paulo quando ele estava preso em Roma. E quase morreu por causa disso. E Paulo diz a respeito de Epafrodito, né, para a igreja de Filipos: honrem homens como ele. Honrem com a honra que ele merece. Se nós estamos preocupados com aquilo que é importante para Cristo Jesus, vamos segui-lo sempre e a nossa vida será sempre transformada. E uma última marca que gostaria de mencionar é uma mudança visível devido ao fruto do Espírito. Né? Podemos não perceber, mas outras pessoas percebem. Por quê? Porque aquele que está em Cristo, e Paulo menciona, né? Cristo nele, esse produz muito fruto e traz glória a Deus. Né? E Jesus ensinou de que sem ele nós não poderíamos fazer nada e sem ele nós não poderíamos produzir frutos. Né? Isso está em João capítulo 15, verso 8. Quando a nossa vida está produzindo o fruto do Espírito, as pessoas notam uma mudança visível no comportamento. Né? Por isso, se nós andamos com Cristo, obedecemos a Ele e vivemos conforme Ele nos ordena, o nosso comportamento vai mudar. E as pessoas percebem isso. Bom, falei muito. Né? De tudo o que nós falamos, né?
O que é importante? Então, o que nos resta aprender? Somente após termos entrado em um relacionamento com Deus, e de acordo com os termos de Deus, Deus começa a trabalhar em nossa vida para produzir as qualidades que agradam a Ele. Que nós possamos dar uma atenção cuidadosa em nosso relacionamento com Cristo Jesus e focar naquilo que produz um desenvolvimento espiritual em nossas vidas, ou seja, maturidade cristã. Maturidade cristã, nós falamos lá no início, né? Maturidade cristã significa se tornar cada vez mais semelhante a Cristo Jesus. E ser semelhante a Cristo Jesus significa ter o caráter de Cristo sendo reproduzido continuamente em nossa vida. Maturidade cristã é o resultado do desenvolvimento produzido em nós pela operação do Espírito Santo. Não é o nosso esforço, é a operação do Espírito de Deus. Resultado esse que a Bíblia chama de fruto do Espírito. Não vamos sentir desencorajados quando o fruto do Espírito parece estar crescendo muito devagar, muito lentamente, né? Eu olho para a minha própria vida e vejo o quanto eu tenho que melhorar. Transformações têm acontecido, mas muito lentamente, né? Mas não vamos nos sentir desencorajados quando o fruto do Espírito parece estar crescendo lentamente. Entretanto, nós não devemos dar espaço para a negligência ou relaxamento ou desânimo. Mas nós precisamos manter a firmeza da nossa fé em Cristo Jesus. Por que eu digo isso? Eu vou citar um versículo bíblico que está em Filipenses 1:6. Não devemos dar espaço para negligência, relaxamento, desânimo, mas mantermos a firmeza da fé em Cristo, confiando que aquele que começou a boa obra em nós irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Nós realmente confiamos na palavra de Deus, esperamos isso, né? Cristo Jesus quer caminhar conosco, com a gente. Quer transformar-nos dia após dia, para sermos cada vez mais parecidos com Ele próprio. E Ele trabalha em nossas vidas através do Espírito Santo que está em nós, quando nós aceitamos a Jesus, né? Vamos orar. Vamos orar. Eterno Deus, Pai Santo e Misericordioso, nós te agradecemos porque o Senhor fala a cada um de nós através da tua palavra. Senhor, que nós possamos descansar nos teus braços e permitir que o Senhor trabalhe em nossas vidas através do teu Espírito, transformando-nos dia após dia. A tua palavra nos ensina lá em Romanos 12:2, sejam transformados, né, em nossa mente. Sermos transformados em nossa mente, para nós podemos desfrutar, podemos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor em nossas vidas.
Muitas vezes nós ficamos preocupados quando ouvimos entrega a tua vida ao Senhor, porque nós não sabemos o que pode acontecer. Mas esse é o pensamento errado a teu respeito que nós muitas vezes abrigamos em nós. O Senhor deseja boas coisas para as nossas vidas. É isso que a tua palavra nos ensina. Que Deus é bom. Que nós possamos realmente descansar neste Deus bondoso, misericordioso, amoroso, santo, perfeito, que quer transformar as nossas vidas como a vida de Cristo Jesus. Porque este é o teu propósito, este é o teu projeto para as nossas vidas, ó Deus. Senhor, inclina o nosso coração para ti, Senhor Deus, para desejarmos aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas, porque assim nós teremos vidas felizes, vivendo na plenitude de Cristo, Deus. Obrigado porque o Senhor deseja isso para as nossas vidas, e o Senhor trabalha em nossas vidas com essa finalidade, ó Deus. Por isso nós te agradecemos, Senhor Deus, por tudo quanto a tua palavra nos ensina. Dá-nos, ou melhor, Senhor, capacita-nos, Senhor, para podermos viver conforme a tua palavra, conforme a tua vontade, ó Deus. Assim nós oramos e te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.